Ok, senhores, sejam bem-vindos então à aula de número 22 do nosso curso de Física 2, no qual nós vamos tratar e resolver alguns exercícios de hidrostática. Esse é o meu plano de aula. Como objetivo, eu espero que no final você seja capaz de aplicar o princípio de Stevin para fazer algumas previsões sobre sistemas hidrostáticos. Então, como introdução, eu gostaria de dizer que o princípio de Stevin vai ser muito importante para o prosseguimento do curso, inclusive para aprender sobre vasos comunicantes, pressão atmosférica, princípio de Arquimedes. Logo então, a gente tem que conhecê-lo, né, e saber aplicá-lo bem. Então vamos começar tratando de um exemplo bem simples sobre densidade, né? Vamos considerar então o seguinte problema: os chamados buracos negros de elevada densidade seriam regiões do universo capazes de absorver matéria, né, que vai passar a ter a densidade desses buracos. A Terra é razoável de supor que a Terra tem uma massa da ordem de 10 a 27 gramas, e daí se ela fosse absorvida por um buraco negro com densidade de 10 a 24 gramas por centímetro cúbico, ela ocuparia um volume comparável a quê? Um nêutron, uma gota d'água, uma bola de golfe, a Lua ou o Sol. Então, para resolver esse problema, nós vamos usar a definição de densidade para determinar o volume. Vejam que, se a densidade é a razão entre a massa e o volume, a gente pode aqui multiplicar cruzado e resolver essa equação para o volume para encontrar que o volume é a razão entre a massa e a densidade. E aí, se a gente substituir esses parâmetros, o resultado vai ser 10 ao cubo centímetros cúbicos. Perceba que esse seria um volume correspondente a um cubo, né, de comprimento, altura e largura de 10 centímetros. Então seria bem próximo a um tamanho de uma bola de golfe, né? Então seria aproximadamente aí o volume de uma bola de golfe, alternativa C. Vejamos aí um exemplo 2. Nós vamos começar a tratar aí do assunto da nossa próxima aula, o experimento de Torricelli, né? Então, na reprodução da experiência de Torricelli, em determinado dia, em Curitiba, o líquido manométrico usado foi o mercúrio, cuja densidade é de 3,6 gramas por centímetros cúbicos, tendo-se obtido aí uma coluna com uma altura igual a 70 centímetros, conforme está ilustrado aí na figura. Daí a pergunta é: se tivesse sido utilizado como líquido manométrico com óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetros cúbicos, qual seria a altura da coluna de óleo? Agora vamos tentar encontrar qual seria essa altura se a gente tivesse utilizado aí óleo no lugar de mercúrio. Então está aí o diagrama esquemático do problema. Então, para resolvê-lo, nós vamos escolher aí dois pontos que estejam no mesmo nível, no mesmo líquido. Se for assim pelo princípio de Stevin, né, a pressão em ambos vai ser a mesma. Se a gente escolher aqui dois pontos no mesmo nível, no mesmo líquido, a pressão vai ser a mesma sobre ambos. Veja que a pressão em ar vai ser a pressão atmosférica, já que ele está em contato, já que ele está sob a ação aí das partículas, das colisões das partículas de ar, né? A pressão em ar vai ser a pressão atmosférica. E essa vai ser a pressão em B, qualquer que seja o fluido a preencher esse recipiente. Ora, mas essa pressão em B vai ser única e exclusivamente devido à pressão hidrostática, né, pressão manométrica dessa coluna aqui de 70 centímetros aí. Aliás, desculpa, da coluna de altura a ser determinada, no caso de óleo, né? Então nós vamos considerar que essa pressão pode ser determinada pela densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura da coluna de óleo, que também vai ser igualzinha, no caso, né, a pressão exercida aí pelo mercúrio. Ora, mas se for assim, então a gente pode cancelar aí as acelerações da gravidade para concluir, né, que essa pressão vai ser, que essa altura, né, a gente resolver essa equação aqui para a altura, né, essa altura vai ser correspondente a essa razão, que vai ser 1120 centímetros, ou seja, uma coluna de aproximadamente aí 11 metros, o que mostra por que se utiliza o mercúrio como substância manométrica aí no caso. Ele tem uma densidade alta que permite que ele exerça pressões como a pressão atmosférica com uma coluna de apenas 70 centímetros, que seria difícil de obter com fluidos de densidade menor, como a gente acabou de calcular. Vejamos mais um exemplo. Vamos começar a tratar aí de vasos comunicantes ou tubos em U, né? Vamos resolver esse problema aí que caiu na Unesp 2004. Um tubo aberto em forma de U
a figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B em equilíbrio. Aí a altura das colunas de A e B medidas em relação à linha de separação dos líquidos vale 50 e 80 centímetros, conforme ilustrado nessa figura. Vamos usar aqui que a massa específica de A é de 2 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico e determinar a massa específica do líquido B, considerando aí que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Tá? Então vamos determinar aí a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos também. Então vamos determinar primeiro a massa específica do líquido B e depois a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. Então pressão nessa posição aqui. Tá aí o diagrama esquemático do problema. Vamos determinar primeiro a densidade, né, a massa específica do líquido B, e depois a pressão na interface de separação entre os dois fluidos. Então, de novo, para resolver esse problema, nós vamos aplicar aí aquela estratégia de considerar dois pontos no mesmo nível no mesmo líquido. Então, vamos considerar os dois pontos 1 e 2 aqui no mesmo nível e no mesmo líquido. Então, se for assim, pelo princípio de Stevin, eles vão estar sujeitos aí à mesma pressão. Então, pelo princípio de Stevin, a pressão em 1 é igual à pressão em 2. E aí a pressão em 1 vai ser, bom, a pressão dessa coluna aqui, né, a pressão manométrica dessa coluna de fluido, que vai ser a densidade, ou a massa específica do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura dessa coluna. E em 2 vai ser do fluido desse ramo, né? Então, densidade, a massa específica dele, vezes a gravidade, vezes a altura dessa coluna. Aí a gente pode cancelar as acelerações da gravidade para encontrar essa equação e aí resolvê-la para encontrar a massa específica, né, do fluido B, como sendo essa razão. Então a gente substitui os parâmetros para encontrar aí 1,3 vezes 10 ao cubo kg por metro cúbicos. Já a pressão a gente pode determinar aí pelo próprio princípio, né? Então vai ser a pressão atmosférica mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura da coluna, se estiver acima do ponto, né? Então a pressão atmosférica mais a massa específica multiplicado pela aceleração da gravidade pela altura da coluna. Bom, então quando a gente realiza essas multiplicações e soma, o resultado vai ser 1,11 vezes 10 a quinta pascal. Então essa é a pressão procurada. Vamos ver agora um último exemplo aí de tubo em um vaso comunicante, né? Esse problema é de um dos livros aí da bibliografia, Tipler, né? E daí nele um tubo em um vai ser preenchido com água até que o nível do líquido atinja 28 centímetros acima da base do tubo, conforme ilustrado na figura aqui à esquerda. E depois o óleo vai ser inserido aí no ramo à direita e vai provocar um deslocamento de água, fazendo com que o nível do líquido no ramo à esquerda atinja aí a altura de 34 centímetros acima da base do tubo. A gente vai determinar aí o nível das interfaces óleo-água e óleo-ar nos dois braços aí do tubo. Então tá aí o problema. À esquerda nós temos os 28 centímetros iniciais, depois a modificação decorrente aí da inserção do óleo. Esse problema então a gente resolve de maneira mais rápida, né? Se a gente escolher um sistema de referências adequado, vamos seguir a sugestão do autor aí, vamos colocar o zero dele na base do tubo. E, bom, agora nós vamos ter que determinar quais são essas alturas aqui dessas duas interfaces, né? Então tá aí o diagrama esquemático ilustrando o que é que aconteceu. Bom, e agora a gente vai usar a estratégia de destacar dois pontos no mesmo fluido na mesma profundidade. Então vou escolher dois pontos aqui, 1 e 2, que estão no mesmo nível no mesmo fluido. Tá aí o diagrama esquemático ilustrando os dois pontos que nós vamos considerar. Bom, agora a gente vai aplicar o princípio de Stevin, né? Então se eles estão no mesmo ponto no mesmo fluido, na mesma altura no mesmo fluido, então eles vão estar sujeitos à mesma pressão. A pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2, mas a pressão em 1 vai ser decorrente aí desse fluido, que é a água, e a pressão em 2 vai ser decorrente aí do fluido, que é óleo. Então a gente pode cancelar em ambos os membros aí a pressão atmosférica, depois a gente pode cancelar a aceleração da gravidade,
para concluir que a altura da coluna do óleo vai ser essa razão aí da altura da coluna de água, ou 1 sobre 0,78 vezes a altura da coluna de água. Perceba que ainda não dá para resolver o problema porque a gente não conhece a altura da coluna de água. Mas a gente ainda pode usar o seguinte, olha, o volume de água permaneceu o mesmo nos dois casos, não foi retirado nem inserido água no sistema, somente óleo. Isso implica que o volume adicional correspondente a 6 centímetros, né, a diferença entre os 34 e 28 centímetros acrescido no ramo à esquerda, corresponde ao volume retirado do ramo à direita. Esse volume que apareceu aqui nessa região, que vai ser a diferença entre essas duas alturas, né? Então o volume acrescido aí à esquerda de 6 centímetros é exatamente o volume que foi retirado aqui da coluna à direita, que vai ser então também de 6 centímetros. Ora, se for assim, né, se essa altura aqui é de 6 centímetros e essa altura aqui é de 6 centímetros, então a altura dessa coluna de água aqui só pode ser de 12 centímetros. E com isso a gente consegue determinar a altura da coluna de óleo. Vai ser 15 centímetros. Então, essa interface aqui, né, do óleo vai estar a 28 menos 6. Então vai estar a 22 centímetros. E essa outra vai estar essa altura mais 15 centímetros. Então aí a gente acaba determinando as duas alturas, né, as alturas dos dois níveis conforme o enunciado. Bom, pessoal, para essa aula era isso, né? Foi o que eu tinha planejado para ela. Fiquem aí de olho no Moodle, procurem-me nos horários de atendimento. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.